Meus queridos, hoje eu vou falar sobre câncer de próstata. Começou o mês de novembro azul, né? Prevenção do câncer de próstata. E hoje eu vou falar sobre o câncer de próstata e a questão da infertilidade. Tem a ver? Você fique aí atento para você saber, tá? Seja bem-vindo, Reverendo Fernando, terapeuta, passando por aqui. Fica comigo. Boa noite, paz de Cristo a todos. Estamos aqui mais uma noite de live, porque a vida continua e na esperança de que coisas bem melhores estão para acontecer dentro dessa movimentação toda que está acontecendo em nosso país, em mais de 24 estados da nação estão mobilizados para, para aquilo que nós esperamos que aconteça o mais rápido possível e amanhã. Né? Amanhã, a intervenção militar que tanto nós esperamos que aconteça e anula essa pouca vergonha e manda para a cadeia todos os envolvidos nessa pouca vergonha nacional. Né? Aconteceu em 2018, ninguém fez nada, o povo aceitou calado, mas esse ano ninguém vai aceitar isso calado, não. Né? Já não estamos aceitando e não vamos aceitar que o mal prevaleça. Vamos derrubar esse sistema fraudulento desse país de uma vez. Tá? Mas hoje começou o mês de novembro, novembro azul, tá? Novembro de prevenção do câncer de próstata. E hoje eu tenho como tema para a minha live de hoje câncer de próstata e infertilidade. É possível ter filhos após o tratamento? Aí uma pergunta, tá? Um tema bem sugestivo que nos remete a um assunto muito importante que todo homem deve tomar atenção, prestar atenção. Todo homem, após os seus 40 anos de idade, ele deve fazer o exame né, para diagnosticar câncer, viu? Ou possível câncer de próstata, principalmente, né, se houver aí dentro da sua família um histórico, né, de câncer de próstata. A próstata, queridos, é uma glândula que produz parte do sêmen, tá? Líquido que contém espermatozoides e é liberado durante o ato sexual e atua no mecanismo de ejaculação. A próstata, ela é uma glândula que produz parte do sêmen, tá? Ou seja, o esperma, tá? O espermatozoide. E ela, a próstata, ela atua também no mecanismo de ejaculação, tá bom? Então, neste cenário, existe uma questão comum que preocupa muitos pacientes diagnosticados com a doença. Além da impotência, claro, qual a relação entre câncer de próstata e infertilidade? É possível ter filho após o tratamento? De acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer,
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. O diagnóstico precoce é uma das, como sempre, é uma das estratégias para aumentar a chance de tratamento bem-sucedido. Normalmente isso não acontece porque o homem tem um problema de prevenção. O homem deixa para tratar quando já está sentindo dor, quando já está sentindo a urina diminuir, sentindo dor a urinar no canal da uretra, e tudo isso aí, viu, são alguns sintomas que podem ocorrer nos homens, né? Dor pélvica, né? Na hora do ato sexual e uma série de outras coisas podem acontecer. E aí, quando o homem está passando por isso, porque ainda há um tabu ainda na cabeça dos homens, que ele não deve ser, ele não deve abaixar a calça diante de um médico ou de uma doutora, não interessa. Ali é profissional de saúde. Então, qual o problema de baixar a calça? Lá no quartel, né, quando você vai servir ao Exército Brasileiro, à Marinha, ou Aeronáutica, você tem que fazer, logo que você ingressa, você vai ter que fazer um exame de saúde. Logo na primeira semana, um exame de saúde. Esse exame de saúde ele é feito de que maneira? O médico vem, passa em fileira, manda todo mundo baixar a calça até o joelho. E a cueca. Ah, é. Vai ter que mostrar o pênis, arregaçar o pênis, espremer o pênis para ver se o pênis está babando, né? Para ver o quê? Ele vai olhar de pertinho assim, ó, o pênis do camarada, para ver se ele está com doença venérea, se está com cancricha de galo, gonorreia, por aí vai. Ele vai olhar. Outra coisa, não se assusta não. Vai ter que virar de costa e ainda meter a mão no, né, no bumbum e abrir, para ele olhar o ânus, para ver se o ânus está com também ali, né, fissuras ou ondulações, que a crista de galo também ela pega de lá do pênis até lá no ânus. Então, peraí, se lá no quartel o homem vai ter que se arreganhar na frente de um homem ou de uma mulher, por que não se prevenir? Por que não ir ao urologista para ver o que você tem? Dá uma olhadinha, fazer um exame de rotina. Do mesmo jeito que as mulheres precisam ir ao ginecologista de 6 em 6 meses, normalmente sem ter nada. Porque ninguém, essa mentalidade de ir ao médico só depois que está sentindo alguma coisa, isso é ridículo. É por isso que aumenta a chance de morrer. É por isso que a maior parte das pessoas, quando vão ao médico porque estão sentindo as coisas, elas já estão no estado avançado da doença. E com isso, a chance de não haver tratamento é grande, ou ter que arrancar tudo, quimioterapia, radioterapia, viu? E prostatectomia, tá? Já vou chegar nisso. No que diz respeito à relação entre câncer de próstata e infertilidade, a localização do tumor, a dose de medicamento, a duração do tratamento, a necessidade de remoção da próstata, que é a prostatectomia, podem prejudicar a capacidade reprodutiva do homem. Isso pode acontecer. Então não é tabu, não. Veja bem, se acontecer de ter que ter um tratamento nesse nível, que nível? De ter que arrancar a próstata fora.
que vai acontecer? Se a próstata é responsável em produzir espermatozoide, logo, se tiver que cortar a próstata toda fora, você não vai mais ter espermatozoide, filho. Você não vai fazer mais filho. Simples assim. Daí, poxa vida, então eu tenho que me tratar? Então eu tenho que ir ao médico? Tem. A partir dos 40 anos de idade, você precisa fazer. E hoje, mas, poxa, eu não vou lá ficar numa posição, poxa, me abaixar, o médico introduzir o dedo no meu ânus e tal. Mas só que não existe só isso, não. A ciência evoluiu. Existe aí a ultrassom, existe até pelo exame de sangue mesmo, se constata. Viu? As coisas evoluem. E é lógico que se, olha o advérbio aí de dúvida aí, se acontecer nos exames que for feito, constatar alguma interrogação, vai ser feito o exame de toque retal, que não dói nada e ninguém deixa de ser homem por causa disso. Ok? Ninguém vai deixar de ser homem por causa disso. Agora, eu vou dizer aqui o que muita gente, médico então, não fala. Existe remédio natural para prevenir câncer de próstata. Eu tomo. Eu tomo porque não quero ter. Eu tomo porque quero morrer saudável. Eu tomo porque acredito que a prevenção sempre é a melhor escolha. Ok? Bom, foi detectado qual é o tratamento? Quimioterapia. A quimioterapia é um dos tratamentos oncológicos mais conhecidos e consiste na administração de substâncias que inibem o crescimento e proliferação das células cancerígenas. Nesse processo, as drogas utilizadas podem afetar a produção e a quantidade de espermatozoide. Ou seja, não é só a prostatectomia que vai te deixar impotente. Você não vai ficar broxa, não, vai ficar tranquilo. Mas não vai produzir espermatozoide durante a quimioterapia. Tá? Já a radioterapia é um tratamento que utiliza radiações ionizantes para destruir o tumor ou impedir que suas células aumentem. No entanto, assim como destrói as células cancerígenas, pode destruir também as células responsáveis pela produção de espermatozoide. Ou seja, fugiu do leão e encontrou com o urso. Não tem jeito. Quimioterapia e radioterapia vai trazer problema de fertilidade, isso aí é certo. Prostatectomia, nos casos em que o câncer de próstata é localizado e não metastático, ou seja, ele não tem raízes para se espalhar pelo corpo, a cirurgia de remoção da próstata é um dos tratamentos recomendados. A remoção da próstata implica em infertilidade. Uma vez que a glândula produz parte do líquido seminal, através do qual são transportados os espermatozoides, é interrompida ou alterada, impedindo assim o processo de ejaculação essencial para ter filhos de forma natural. A próstata também tem músculos que, ao serem comprimidos, ajudam a expelir o sêmen. Ou seja, a próstata é que faz o processo de jogar o sêmen para fora.
além dela produzir o líquido que transporta, o líquido seminal, que transporta o espermatozoide, tá? Por quê? É a bolsa escrotal que produz o espermatozoide. Mas a próstata produz um líquido chamado líquido seminal. E ela é que faz ela é a musculatura que faz com que, na hora do prazer, você ejacule. Ou seja, joga para fora. Sem próstata, não tem ejaculação. Então não adianta ter espermatozoide e não ter próstata. Ok? A boa notícia é que a medicina reprodutiva pode indicar novos caminhos para preservar a fertilidade dos pacientes. Tá vendo? Não é só uma notícia que tem. É o caso, por exemplo, da criopreservação de espermatozoides, técnica que pode ser indicada antes do tratamento para o câncer. Criopreservação e FIV para pacientes com câncer de próstata. Antes de qualquer coisa, é necessário destacar que a criopreservação de espermatozoide deve ser feita antes do tratamento contra o câncer de próstata. É muito importante a orientação adequada do paciente, tanto pelos urologistas quanto pelos oncologistas. O objetivo é evitar interferências na produção e na qualidade dos gametas ou espermatozoides. O congelamento dos gametas masculinos acontece da seguinte forma: o esperma é coletado, armazenado em um banco de sêmen, resfriado em hidrogênio, é lógico, né? Detalhezinho, para preservar a qualidade do material por tempo determinado, até que o paciente manifeste desejo de utilizar. Eu vou logo falar algo que nem procure o SUS para fazer isso, porque não tem. Outra coisa, o SUS já sabe que é o sistema, né, infernal de saúde. Ok? Pelo menos no momento. Até esse momento, ele é uma praga dessa nação. Tá? Eu espero que isso mude logo. Tá bom? Se você quiser fazer o congelamento do seu sêmen, você vai ter que pagar criogenia. Não é assim, não. Não é de graça, não. E também não custa barato. Tá bom? Então, se você quer ter filhos, depois, eu quero fazer, vou fazer uma vasectomia, e que é cortar justamente a veia que transporta o sêmen. Corta, amarra, costura, acabou. Pode ser depois desfeito, viu? Os bobos que não sabem. Tipo, você está aí na galinhagem, termo bem popular mesmo. Você está na galinhagem mesmo, está aí na safadeza mesmo, e não quer engravidar ninguém, vai lá e faz vasectomia. Você não vai engravidar ninguém, você vai ficar aí, ó. Agora, se não se prevenir, vai pegar uma doença venérea e vai perder depois o membro. Não tem jeito. Ok? Pega um HIV aí, acabou. Aí não adiantou nada. Então, entenda bem que se você fizer uma vasectomia com o passar do tempo, 2, 3 anos, tá, ainda está ainda legal, está bacana, está na idade boa, está tranquilo, quer fazer um filho, vai lá, faz a religação da veia e você vai ejacular normalmente e vai fazer filho normalmente. Não ficou infértil, mas se retirar a sua próstata, pode esquecer de fazer filho de novo. Então,
Vou bater o mês inteiro na questão da prevenção. Prevenir sempre é melhor do que remediar. Tá bom? Muito bem. Caso não tenha sido possível preservar o material, também existe a possibilidade de recorrer a um doador. Só que aí, olha, eu falo a você, cuide da sua saúde para você não ter que passar por esse tipo de constrangimento, principalmente você que ainda não. Eu vou falar da geração, essa geração Coca-Cola, essa geração esquisita de hoje. E até, principalmente, não é até não, e principalmente, quem está dentro das igrejas evangélicas, eu não consigo entender isso. Casa para quê? Minha filha, se você quer casar e você quer fazer, você quer carreira profissional, você não quer filho, você quer ficar competindo com seu marido, quem ganha mais, quem tem a carreira melhor, quem é que subiu mais rápido, quem chegou ao topo, e por aí vai. Esse monte de besteirada, eu considero isso tudo uma besteirada sem tamanho. Ah, é machismo? Não é machismo, não. Eu entendo o seguinte, eu sou da família tradicional mesmo, e eu conservo valores bíblicos, ó, Bíblia, a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher cuida do lar. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo disse que a mulher solteira, ela cuida da obra de Deus, ela cuida de tudo. Mas a casada cuida do lar, cuida da família, cuida do marido. Aí eu vou dizer o que a minha mãe dizia, o que o meu pai falava. Peraí, se não quer ter filho, para que casa? Se não quer cuidar de marido, para que casa? Se não vai trabalhar, é vagabundo, para que casa? Então, uma porção de gente reclamando dentro da igreja, nos consultórios, principalmente os consultórios terapêuticos, e eu sou terapeuta, sou psicanalista, sou especializado em família, casal, relacionamento, né? Sou terapeuta cognitivo comportamental, holístico e por aí vai. Pelo amor de Deus, por que as pessoas ficam? Eu já cansei de ministrar encontro de casais e ministrava famílias, e Semana da Família, Mês da Família, que é o mês de maio, né? Mês da Família. Cansei de ministrar em igrejas fazendo Mês da Família, então cada dia faz um tema, então aquela coisa toda, e eu ministrei várias vezes em igrejas sobre família. E ficar horrorizado depois de eu falar o que eu estou falando aqui para casais que estavam tendo problema porque o homem queria ter filho e a mulher, não, só depois que eu fizer a faculdade, eu fizer a pós, eu fizer o mestrado. Gente, fizesse antes de casar. Teve tempo. Outra coisa, cultura de interior. As meninas com 16 anos já tem que estar já com pretendente escolhido, às vezes pela própria família. A família que escolhe, ela vai casar com aquele rapaz. Às vezes a garota nem gosta do rapaz para casar. Eu digo porque eu já casei moça no interior, que gostava de outro. Viu? É, do primo do noivo. E na primeira semana de casada, já mandou o cabra sair do quarto, vai dormir na sala. Lua de mel. Menos de um mês de casado. Já estava dormindo, o cabra já estava dormindo no sofá da sala. E um cabra burro como ninguém, viu? Nécio, um tolo, tão idiota, que ele obedeceu, quietinho, obedeceu, igual um carneirinho, foi dormir. Não, ela falou, né, e tal. E foi preciso a avó dela ir lá conhecer a casa dos dois e
Aí descobriu o que estava acontecendo, deu-lhe uma chamada que o pai não teve moral e não tem até hoje, não tem moral para falar nada com ninguém, né, porque é péssimo pai. Então, né, até porque os exemplos de vida dele, aquilo que ele viveu, aquilo que ele viveu e vive, não diz respeito. Está dentro da igreja porque no interior até macaco vai à igreja. Macaco, cutia, paca, né, sucuri, se tiver, né, muito mal, uma jiboiazinha velha, sucuri não dá interior assim, né? Mas uma jararacazinha, né, uma cascavel, tem um montão, sentado até nos bancos, cantando, deixa isso quieto, isso aí é um negócio forte, né? É forte, né? Eu fui pastor só 10 anos no interior, eu sei o que que é isso, eu sei o que é gente ruim, eu sei o que é gente fofoqueira, a maior parte do povo no interior são fofoqueiros. Você, o negócio não é nem verdade, mas aconteceu de noite, de manhã, todas as biroscas estão comentando. Ô, gente amaldiçoada. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa no interior. Olha, eu guardo recordações e contato no meu celular com pessoas boas do lugar onde eu fui pastor. Mas não é brincadeira, não. Que lugar miserável é aquele. Um lugar de gente miserável, culturalmente, socialmente, psicologicamente, espiritualmente, viu? Uma miséria aqui, maior do que financeira. Que cambada de gente fofoqueira. Que gente amaldiçoada. Que o que acontecer aqui vira um negócio desse tamanho, vira uma coisa desse tamanho. E o pior de tudo, espalha mais do que praga. Covid perto de fofoca de interior é brincadeira. Viu? A fofoca no interior alastra muito mais rápido. Viu? E é uma praga. O povo tem a mente estreita. Eles acham que isso aí é conceito de família. Não. Falou do meu irmão? Falou do meu irmão até parece. Eu vi um homem de bem morrer. Viu? No interior. E no mesmo mês, filho dele, só tinha 2 filhos, já estava igual urubu em cima daquilo que ele deixou. E a mãe viva. E já, não, vamos repartir, vamos repartir. Meu Deus do céu, onde existe isso? Não fizeram nem inventário, nem nada, não. Mas cada um já estava dizendo o que era seu. 2 filhos só. O homem deixou 300 mil reais, 320 mil reais. A viúva ficou com 20 mil e os filhos 150 para cada um. Aonde isso existe? Se colocasse isso na justiça e ela tem um problema de saúde, que irremediavelmente qualquer juiz daria ganho de causa para ela, porque eles não poderiam ter feito isso com ela. Começaram a pegar loja, pegar isso, pegar aquilo, os bens que o homem deixou, e o aluguel é meu, isso aqui é meu, isso ali é meu. Eles foram dividindo as coisas entre eles sem a aprovação dela. E ela, porque precisa deles, eles não fazem nada por ela, não. Mas porque ela não pode ficar sozinha. Então eles moram, um dentro do quintal dela, o outro do lado, que também é quintal dela. Eles é que têm carro, eles é que dirigem. Então eles se utilizaram da vulnerabilidade dela para poder saqueá-la. E deixou ela sem nada, praticamente. Ela ficou com uma pensãozinha de um salário mínimo. E me parece que 1 ou 2 aluguel só. E eles ficaram com tudo. E depois um idiota,
que também queria fazer isso com o pai dele, né? Só que foi impedido. Ele também, não, porque lá aconteceu isso, eles já tomaram posse, mas espera aí, só existe herdeiro quando os donos morrem, não é só o dono. Os dois, eles são casados porque foram casados lá atrás, como meu pai casou, com comunhão total de bens. Sabe o que é isso? Quando, numa comunhão total de bem, quando o marido morre, ele tem 50%, ela tem 50%. Quando ele morre, ela fica com os 50% dele. Aí, o que acontece? Se tiver um herdeiro, então ela fica com 50%, mais 25% da parte dele, 50% dela é dela. Aí, os 50% que ela herdou dele, divide no meio, dá 25%. Ela fica com 75%. É assim. E aí 25% fica para o herdeiro. Isso depois que ela morrer, se ela quiser fazer isso em vida, é 25%. Depois que ela morrer, os 75% vai para ele. Viu? É dessa forma. Mas aonde não se conhece lei, prevalece a ignorância. Aonde não há conhecimento, prevalece a ignorância. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise. Deus continua no controle, Deus continua soberano. Deus vai dar uma reviravolta nessa nação. E eu creio nisso, para a glória do nome de Jesus e para o futuro, para o bem do futuro dos meus filhos e dos meus netos e bisnetos. Deus fez o homem para ser feliz, para ser livre, não para viver debaixo do sangue do comunismo. Deus fez o homem, dotou ele com inteligência, capacidade de não só administrar sua vida, administrar sua casa, mas viver uma vida digna e também interagir para o bem da sociedade, o bem comum, o bem do ser humano. Deus fez você para ser feliz, para ser abençoado, te deu um lar, te deu uma família, te deu uma casa, te deu tudo aquilo que você te cercou, com tudo aquilo que você precisava para ser feliz e fazer uma grande diferença. Então faça. Faça. Amanhã não grite Bolsonaro. Nós não estamos gritando Bolsonaro. Nós estamos gritando Brasil. Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Estamos lutando pelo verde e amarelo da nossa bandeira, do nosso chão. A luta não é para colocar Bolsonaro no poder. A luta é para tirar a maldade do poder e devolver a liberdade, a democracia. Viva a democracia, que o governo emana do povo, pelo povo e para o povo. Isso aqui não é terra de Lula, nem da esquerda, nem de comunista. Isso aqui é terra de Deus, uma terra abençoada. Deus abençoe você. Eu tenho 2 canais, Facebook, YouTube, tá? Reverendo Fernando Lopes de Freitas. Assine meu canal, deixa seu like lá, ó, bem bacana. Vamos ultrapassar o 1 milhão. Tá? Chega junto. Deus abençoe você. Assim seja sobre a sua vida. Deus te abençoe muitíssimo. Shalom. Adonai.